Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos nós para um bate-papo delicioso, desta vez na Itália, num lugar muito charmoso chamado Volpellino. E eu gostaria de mostrar o atrevimento de uma garotinha de 7 anos, que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Essa menininha, que hoje tem 11 anos, aos 7 anos de idade, a Ana Carolina Taffarello Securato teve a ideia de escrever as memórias dela. Eu, como uma avó muito orgulhosa, achei uma excelente ideia, e 7 anos é uma idade realmente incrível. E se você perguntar para ela hoje, Ana Carolina, você lembra como foi quando você era pequenininha, as coisas que você gostava, as histórias que você dizia, o que você brincava? Ela vai dizer, não, eu não lembro. Porém, tudo está registrado aqui. Um livro autobiográfico é uma preciosidade. E é sobre livros autobiográficos que nós vamos conversar hoje, além de muitos outros assuntos. E para isso, eu chamo a Vilma Ruggeri, que fará as entrevistas junto comigo, vai compartilhar comigo desse momento. Vilma? Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu participo aqui da live, né? Eu fico aqui de apoio, vendo as perguntas que vocês fazem, os comentários. Eu sou a Vilma Ruggeri, trabalho aqui na oficina do Livro Editora, e hoje promete assim uma live muito legal, muito gostosa, um papo genial. Bem-vindo todos que estão nos assistindo. Muito bem. Então vamos à nossa querida Mariana Brasil. Mariana, por favor, seja bem-vinda. Apresente-se. Fala um pouquinho de Volpellino também. Ok, boa noite a todos, boa tarde, né, no Brasil, eu estou na Itália, estou falando diretamente de Volpellino, província de Alessandria, na região Piemonte, e, enfim, é um lugar maravilhoso que eu moro já praticamente há 20 e poucos anos, né, estou na Itália há 30 anos, e é isso, meu nome de batismo é Sônia Michelin, meu pseudônimo literário é Mariana Brasil, e é uma grande honra estar aqui falando com você e com o nosso público sobre autobiografia. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço, Mariana. Então, vamos lá. Quando você lançou o seu primeiro livro, o que te levou a escrever? O que a impulsionou? Foi algum autor? Foi alguma história sua? Algum momento especial? Conta pra gente esse segredinho aí. Bom, eu cultivo o hábito de escrever diários desde menina. E esse hábito, né, esse costume, ele me acompanhou, inclusive, quando eu deixei o Brasil para vir para a Itália. Então, eu comecei a escrever um diário, que é um manuscrito que se tornou o meu livro, o Manuscrito de Sônia, né, em 2003. E esse livro tem uma particularidade, porque ele conta parte da minha história e a história de tantas outras brasileiras que vieram para a Itália na década de 90 e viveram situações bastante complicadas, né? A curiosidade desse livro, desse diário, é que eu escrevi porque a escrita, ela faz parte da minha vida, né? Eu acredito que todos nós, ou cada um de nós, elege um instrumento para ajudar a externar, né? Tem gente que pinta, tem gente que canta, tem gente que borda, eu escrevo. E foi assim que a literatura, a escrita de si, entrou na minha vida como um instrumento de autoconhecimento e para externar tudo aquilo que era tóxico. Então, eu tirava, eu botava fora uma folha de papel. Assim foi o meu ingresso na literatura autobiográfica, que é a minha especialização. E é isso. Bom,
Antes de eu continuar, quem está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Vera Mello está com a gente, já mandou um oi, cheguei. Oi, Vera. E mandem suas perguntas, porque nós estamos aqui para justamente esclarecer e dar muitas dicas de escrita. Mas esse não foi seu único livro, não é? Como? Não foi seu único livro. Quantos livros você já escreveu? Desde 90. Olha, eu já perdi a conta, né? Não perdi a conta ainda não. Mas esse daqui é o meu primeiro livro, é o Manuscrito de Sônia, que ele conta com o prefácio de Paulo Coelho, porque é o manuscrito original que inspirou 11 Minutos, no qual Paulo Coelho se baseou para escrever 11 Minutos. E esse livro, ele foi publicado em vários países, né? Essa daqui, por exemplo, ela é uma edição em português, eu acho que é a 4ª edição em português já. Então, teve inúmeras edições. Mas eu sou autora de Fragmentos de Alma, de Borboletas de Aço, que não está aqui. Deixa eu ver. Esse livro, Manuscrito de Sônia, por exemplo, ele foi publicado em holandês, ele foi publicado em catalão. Nossa! Em espanhol e em catalão. Tive 2 publicações na Espanha, e ele foi publicado também em alemão, pela Bohème Final, e também a versão consta com a versão falada por Anna Taubat, uma escritora, uma atriz muito conhecida na Alemanha. Então, a escrita de si, a escrita autobiográfica, ela é muito interessante, porque vamos partir próprio da etimologia da palavra, né? Auto, eu, bio, vida, grafia, né, é latim, escrita. Então, a escrita da vida, no caso, pela pessoa que está escrevendo a própria vida. Logicamente, hoje em dia, com essa onda de biografias publicadas de famosos, né, de as celebridades, então está em voga o trabalho do escritor fantasma, né? Então, muitos livros são escritos por escritores que não aparecem. Eu, por exemplo, já escrevi muitos livros que não vai meu nome. Mas, em outras palavras, eu organizei mais ou menos umas 20 antologias bilíngues, algumas em português pela SAAR, porque eu sou sócia da SAAR no Brasil, e eu sou diretora executiva Acima na Itália, que tem o salão stand fixo no Salão do Livro desde 2013. Então, é difícil falar do meu percurso e não falar da Acima, né? Mas, sim, então... É lógico, estão interligados, né? A Acima é você, então ela acompanha. Aliás, tivemos livros em parceria e há um mês atrás éramos para estar em Turim, no Salão de Livros. Aqui, esse foi o primeiro. Eu vou contar a trajetória. Olha que capa! Maravilhosa, uma coisa assim fantástica e define bem o meu poema, essa capa. É linda demais. Ela é fantástica. Mas o que eu estava falando é que a Diva Pavese me fez o convite para publicar um livro na França. Eu ousadamente disse que sim. Aí eu descobri os caminhos, né? Lá eu conheci a Val Buchan, e já conheci pessoalmente, porque eu a conhecia pela internet. Lá já combinamos o lançamento em Nova York. Depois, o meu grande sonho, naturalmente, era ir para a Itália, porque afinal os meus antepassados eram italianos. E as pessoas começaram a me passar um monte de sugestão. Eu falei, não, deixa, está lançado, Deus vai me mandar a pessoa certa. E assim, em 2014, foi publicado o Noidone. Mas não ficou por aí. Depois nós publicamos, o ano passado, Encontro Literário Milano.
E está no forno, minha gente. Este aqui, Um Jardim em Palavras. Esse está no forno. É a próxima antologia que nós vamos publicar juntas, né? A Sônia já participou de antologias minhas, eu já participei de antologias organizadas por ela, e a gente fica nessa troca. Somos parceiras, eu represento a Assina em São Paulo, com muita honra, e vamos sempre juntas, caminhando. Sônia, exatamente. né? E a gente vai estar no Salão de Turim ainda esse ano, né, Silvia? Se Deus quiser. Aguardando Setembro. então, A data. Estamos aguardando a data. Já está aqui com a gente a Teca Castro. Oi, Teca, você sempre conosco, muito obrigada. A Nancy está aqui também, a Nancy Alcântara. Sejam bem-vindas. Vamos continuar, então? Então, você escreve desde criança, tem o hábito de escrever. Você teve um livro que te inspirou em especial ou foi uma experiência vivida que te inspirou? Olha, quando eu comecei a ler, eu descobri que existia um mundo fantástico que eu poderia viajar para onde eu quisesse, né? Uhum. E poderia viver outras vidas. E me encantou muito. E foi um passo para que eu começasse a escrever os meus próprios versos, né? Eu comecei com versos. Eu comecei escrevendo frases, citações, pequenas reflexões, e eu lia tudo, Silvia. Então, eu li toda a coleção de Agatha Christie, eu fui lendo tudo que caía na minha mão. E eu ia na biblioteca, né? Na biblioteca de Apucarana, porque eu sou natural de Apucarana. Então, eu li muito, 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 que é um dos fatores principais. É impossível, quer dizer, tudo é possível, né? Mas digamos que para um ser humano escrever bem, é fundamental que ele leia muito. Isso é um dado de fato. Uhum. E digamos que teve um livro, sim, mas ele não é que ele me ajudou do ponto de vista da escrita, ele me ajudou do ponto de vista psicológico, porque foi O Poder do Pensamento Positivo, de Joseph Murphy. Na minha opinião, o pai digamos, dessa linha de pensamento da física quântica, da lei da atração, etc. E esse livro mudou a minha vida. E hoje, o trabalho que eu faço hoje, digamos que é uma continuação desse aprendizado que eu tive acesso com 16 anos, né? É um livro que eu ainda tenho aqui nessas estantes, que eu guardo, porque foi, então, o livro que me marcou realmente a minha adolescência foi Joseph Murphy, O Poder do Pensamento Positivo. Bacana, muito legal. A gente sempre tem um livro que me dá um pãozinho, Sim, né? E a gente exatamente. ouve um pouquinho mais. Eu vou chamar a Vilma, só um minutinho, para ela dar as boas-vindas, pessoal que está chegando. Oi, pessoal que está chegando aí. Bom, entrou aqui para falar com a gente, dando boa noite a todas, a Edna Saltão, muito bem-vinda. O Carlos Vieira, dando boa noite. O Carlos Vieira, nosso mais novo integrante aí dos escritores da Oficina do Livro, muito bem-vindo. E a Elizabeth Gaudí também, boa noite, meninas. É muito bom estar com vocês novamente. E o pessoal está aí entrando e prestigiando nossa live aí. Gente, todos muito bem-vindos, viu? Façam suas perguntas, que a gente está aqui para bater papo com vocês. Mariana, onde você busca inspiração? Na vida. Na vida. No cotidiano, em histórias reais. A minha escrita, basicamente, ela é baseada em fatos reais. Eu escrevo o que eu sinto, o que eu assimilo, o que eu realizo das minhas experiências pessoais. Portanto, você não tem
a menor preocupação em se esconder, você se expõe. Sim, logicamente, quando a gente escreve, nós conhecemos o limite, você sabe até que ponto você pode abrir. Porque o ser escritor, eu acredito que seja um ato de coragem gigantesco, porque você mostra a maneira como você enxerga a vida. Então, quando você faz isso, logicamente, você se expõe, né? Mas por isso que eu digo, o que é possível ser contado, ser transcrito, a gente sabe o limite. E é porque você já resolveu dentro de você. O que você não resolveu, você não pode escrever naturalmente, né? Então, tudo aquilo que eu escrevo é porque já está hiper resolvido. Ah, interessante. Porque muitas pessoas falam assim, eu não gosto de me expor de maneira nenhuma. Mas, obviamente, existem técnicas, e você explica essas técnicas para que a pessoa coloque, sim, no livro, numa história, um pouco de si, ou muito dela, sem se expor. Naturalmente, você ensina todas essas dicas, não é? Nos seus Com cursos. certeza. Como você sabe, você já frequentou meus cursos e, enfim, conhece a minha linha de trabalho muito bem. Você pode escrever uma autobiografia romanceada, porque, por exemplo, no meu primeiro livro, onde eu falava da minha vida, mas eu automaticamente estavam envolvidas outras vidas. Então, a gente não pode sair por aí contando a vida dos outros, né? Sim, lógico. Então, logicamente, eu tive muito cuidado em romancear. Então, eu romanceei algumas partes, mas tudo que está narrado no manuscrito de Sônia aconteceu. Não necessariamente, talvez, por aquele personagem, mas no contexto geral da obra, é um livro baseado em fatos reais. Porque tudo que está narrado aconteceu. Por exemplo, eu tive uma aluna em Milão e ela teve um problema de criança, né? Um problema neurológico, digamos, uma parte do cérebro afetou os movimentos físicos, né, dela, e ela ela fez esse curso comigo, e em um certo momento ela falou assim, mas como que eu vou escrever uma autobiografia se a minha vida é um entra e sai de hospitais, de operação? Eu não quero escrever isso. Daí eu falei, então escreve fábulas. Olha, Nossa, e isso foi lindo, porque ela, através de metáforas, ela que conseguiu lindo! escrever a história dela. Então, isso é maravilhoso, né? Nós temos casos, por exemplo, que você sabe de pessoas que fizeram as pazes ou perdoaram pessoas que durante décadas elas carregavam nós. Então, a escrita de si e esse método que eu uso no Olive, que é o livro de sua vida, ele praticamente é um percurso de autoconhecimento, Silvia. Então, você vai lá, você revisita aquele momento, você resolve, você limpa, você deleta o que não serve, faz as pazes com aquele momento, faz espaço para sentimentos bons e está pronto, está resolvido, você está fazendo espaço e você segue. Então, a escrita de si, aquela que eu ensino, aquela que eu, digamos, que eu coloco em ação, é o autoconhecimento. Não tem outro caminho, Silvia. A viagem é para dentro. A viagem é para dentro. Eu participei de vários cursos que a Sônia fez e realmente é incrível, eu confirmo o poder curativo da escrita. A gente lança lá no papel, e eu tive esse exemplo nas antologias também que eu fiz, da pessoa tá lendo o próprio texto, de repente ela pega o livro, tá lendo o livro pronto, ela acabou de ler o livro, o texto dela, primeira publicação na biblioteca, na livraria, onde a gente ia fazer o lançamento. Ela leu tudo, bateu assim, falou, tá na hora de mudar a página da minha vida. Ela levou um choque com o que ela escreveu. E ela falou,
vem, eu volto a participar do Nós Mulheres com outra história, porque esta tá velha demais. E, de fato, ela mudou a vida dela. Que interessante. A escrita, ela tem esse poder de curar, não é? E a Teca Castro está aqui fazendo um comentáriozinho com a gente. A Teca Castro é a escritora da Oficina do Livro, desde os primórdios da Nós Mulheres, que ficou famoso, né? Mariana Brasil, quando você falou da física quântica, eu amei, pois eu sinto sinto uma alquimia do século XXI, química, energia, magia e poesia, tudo que o meu caldeirão de ideias. Fez um Que legal, com certeza. Agora está falando, a confraria das fadas está completa. Agora sim, eu acho que sim. Que bom. Mas vamos voltar lá? Depois a gente comenta mais um pouquinho. A Vilma vai entrar depois para comentar mais um pouquinho. Como você cria um título? Não entendi. Como que você cria um título? Olha, isso é muito pessoal, né? O livro ele nasce na minha cabeça. Então, quando eu estou para escrever um livro, a primeira coisa que nasce é o título. Mas nem para todos é assim. Tem pessoas que estrada fazendo, ela muda, ela tem uma parte do livro que ela fala, não, o título é esse. Não. No meu caso, não. Então, o que eu faço? Eu faço o título, então toda a história nasce de uma ideia, Tá. Então a ideia central, a mensagem do livro, um esqueleto, né? Enfim, um cronograma daquilo que eu quero contar, mas eu tenho a fotografia do livro pronto na minha cabeça, de que mensagem vai ter, né? Logicamente, no começo, livros, por exemplo, como Borboletas de Aço, que é um livro histórico, a base é histórica, né? Os pilastros, você não pode mexer na história. Então, é um livro que eu demorei 7 anos para escrever. E naquele tempo, eu ainda usava aquelas fichas próprio, eu fazia a cada personagem uma história de fundo, quando ele nasceu, quando ele teve a primeira namorada, quando ele fez sexo pela primeira vez, quando ele foi pai, quando foi a primeira decepção que ele teve na vida. Então, eu tinha de cada personagem, porque é um livro que tem muitos personagens, eu tinha histórias de fundo de cada personagem. Hoje é tão automático, né, depois de escrever tantíssimos livros, que eu não uso mais aquelas, as esquerdas, como as fichas. Desculpem, às vezes eu confundo as palavras em italiano e em português. Então, hoje eu não uso mais essas fichas, mas no começo eu usava, porque eu fiz muitos cursos, eu estudei muito. Em um determinado momento da minha vida, eu decidi, eu vou ser escritora. Eu já sou escritora. Só que as pessoas ainda não sabiam, mas eu sabia que eu já era escritora. Então, e ali a gente volta, né, no poder do decreto, na força da palavra. Então, eu já era escritora. E eu me tornei uma escritora publicada em 8 idiomas. Eu tive contratos enormes, de 25, 30 mil exemplares, e foi uma escola. Então, hoje, o meu trabalho, ele, tanto com a Acima Itália, ou como o Olive, o livro de sua vida, são coisas que, em primeiro lugar, eu aprendi em primeira pessoa, né? Então, a escola, eu fiz essa escola, pessoalmente. Eu vou chamar a Vilma um minutinho, porque temos algumas perguntas. O Daniel tem pergunta, eu quero dar alô, boa noite, Dias Campos. Tem mais alguém por aqui. Isabelle, tudo bem, Isabelle? Então, alguém está fazendo umas perguntas aí. Daniel fez perguntas. Olha, uma pergunta que eu queria fazer, quando você estava falando da autobiografia, quando o escritor está escrevendo,
mesmo que ele não esteja falando na primeira pessoa, ele está contando como uma ficção ou não, mas ele pode estar expondo a vida dele ou ele mesmo, né? Mas falando numa terceira pessoa, inventando um personagem para se personificar naquela história. Num escrito, mesmo que seja num romance ou num policial, será que sempre tem algo do autor dentro da história? Com certeza. Com certeza. Posso responder, Silvia? Eu respondo de você. Sim, por favor. Com certeza. Com certeza, mesmo não querendo, nós, escritores, nós contamos tanto de nós quando escrevemos. Isso é inevitável, mesmo quando a gente não quer. Logicamente, quando você escreve, você escolhe um tema que você tem conhecimento. Isso é uma coisa muito importante, porque você economiza tempo, economiza pesquisa, porque uma das coisas mais importantes na relação escritor-autor é você ser fiel, né? Então, você não pode escrever, sei lá, sobre, por exemplo, futebol, se você não entende nada, que é o meu caso. Eu não entendo nada de futebol, então, a não ser que você faça uma pesquisa. Então, logicamente, no conceito, naquilo que o teu personagem conta, no modo de ver a vida do seu personagem, você está contando como você vê também. Tem uma pergunta aqui também, do Daniel: como se especializar em biografia e por onde começar? Bom, por onde começar, a meu ver, é sempre a leitura. Ler todas as biografias que te captam em mãos, né? Por exemplo, no Brasil mesmo, nós tem o Fernando Moraes, que é o número 1, né? O escritor biógrafo mais conhecido da atualidade no Brasil, a meu ver, é o Fernando Moraes, que escreveu obras como, se eu não me engano agora, Olga. Ele escreveu também aquele livro, maravilhoso da imigração japonesa, Chateau, né? Ele escreveu a biografia de Chateaubriand. Enfim, leia muito, é o primeiro passo. Não tem um outro caminho a não ser ler. E se você quer ser escritor, tem alguns livros que é importante que você leia, né? E depois tem muitos cursos, né? Por exemplo, eu fiz Magnólia, que é um percurso aqui na Itália, é um percurso de 3 anos, que você aprende tudo, você aprende... Eu me especializei na metodologia do Sid Field, que praticamente é escrever por imagens. Então, vocês que conhecem os meus textos, né, as pessoas que conhecem, me dizem sempre: nossa, eu estava lá, eu vi cena por cena. Por quê? Porque é um estilo, né? Então, e ler, hoje em dia, antigamente não tinha, mas hoje em dia tem muitos livros que podem te ajudar, e tem muitas técnicas também, né? Por exemplo, eu uso a mandala terapia. Mandala terapia é a metodologia mandala. O que eu fiz? Eu adaptei esse conhecimento partindo, porque eu trato de escrita autobiográfica, escrita de si, então eu parto de um conceito de unicidade, o centro é você, e a gente parte dali e a gente vai parte por parte, né, da roda da sua vida. Então, todos os cursos que eu fiz, a PNL, estou falando da roda da vida agora para vocês que sabem, todos esses cursos eu adaptei a esse percurso de autoconhecimento. Então, eu parto lá daquele pontinho central de uma mandala, porque tudo parte de um ponto, da ideia central, e você é aquele ponto. Então, a mandala significa círculo, né? Quando você consegue individualizar esse teu centro, você consegue seguir um plano. Então, eu divido a roda da sua vida em 12 partes,
né? Por isso que o meu curso tem 12 módulos, e a gente vai sanando, resolvendo partes por partes. Então, tem a parte do amor, da saúde, da amizade, enfim, tem todas essas partes com as subpartes. Então, é um curso longo, mas é um curso que você pode reescrever. Então, o processo é identificar, limpar, deletar, reprogramar. Daí sim, porque quando você chega nesse ponto, você já olhou tudo, você olhou essa mandala, você está pronta, você já, sabe, você já resolveu. E isso nos remete àquela pergunta inicial, né? Você se expõe muito? Quando você se expõe, ou quando você fala daquilo que em um determinado momento te fazia mal, ou seja, em verso, ou seja, em prosa, ou seja, claramente, ou seja, em forma de metáfora, é porque essa coisa você já resolveu. Quando a gente escreve de uma coisa, na escrita de si, é porque a gente já resolveu isso. Então, é muito importante você estar no aqui e agora, centralizar, para você começar a fazer esse percurso de autoconhecimento através da escrita de si. E depois, você pode publicar ou não, porque escrever, ele faz bem, em primeiro lugar, para quem escreve. Sim. O sucesso, sucessivamente, pode acontecer ou não. A gente nunca sabe. Mas a missão de um livro autobiográfico é fazer bem para quem escreveu. E também, não só isso, muitas pessoas que vão ler vão se identificar em muitos pontos. Porque também muitas coisas mudam de endereço, né? Ô, Mariana, então, você falando, quer dizer, que para a pessoa fazer sua autobiografia, ela deve estar bem resolvida com a sua história. Sim. Com a história dela, para ela poder passar aquilo e fazer bem para as outras pessoas. Ou falar. Agora, você acha que uma pessoa pode fazer uma autobiografia, assim como um desabafo? Algo assim que ainda não está... É um método. É um método. Você resolve. Ainda? Não, mas você resolve escrevendo, entendeu? É um método de cura. A escrita de si cura. Automaticamente, quando você escreve, quando você revê, você tem um problema, digamos que você tem uma incompreensão com seu pai, tá? E talvez você tenha até deletado isso, né? Mas e daí na tua vida tal acontece um monte de coisa, você procura sempre companheiros com características iguais ou parecidas com a do seu pai. Isso é um círculo, né? Uma coisa que acontece frequentemente, né? Mas daí você resolve escrever e você vai lá e você visita desde o comecinho isso. Quer dizer, o problema existe. E você parte com um conceito do auto-perdão. Então, a primeira coisa é se perdoar, né? Porque quando você se perdoa, você vai lá no passado, vê aquela situação do passado, você quer escrever sobre ela, mas ela ainda dói, ela ainda faz mal. Então, um dos exercícios que eu mais gosto nesse curso é o auto-perdão. Você olha no espelho, olha para você dentro dos teus olhos e diz: eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo, eu te celebro. Tudo, principalmente eu te perdoo, porque naquele momento, naquele passado, naquele fato, eu fiz o que eu julgava melhor, o melhor que eu podia ter feito. Então, é o perfeito. Quando você opera o perdão, o auto-perdão, e você percebe que o outro é igual a você muda a tua maneira de olhar o mundo. Logicamente, eu criei uma metodologia que eu chamo de metodologia mandala, usando todos esses conhecimentos da PNL, da física quântica, de coach. Eu juntei tudo e eu criei Olive, o livro de sua vida, que é um percurso de 12 módulos que você parte do comecinho, que é se amar, se aceitar, se perdoar. E estrada fazendo, quando você fala, eu vou fazer o livro. Automaticamente você está limpando, você está deletando. Não é que o problema não existe mais. Não estou dizendo que é fácil.
porque não é um percurso fácil, mas é um percurso corajoso. Tem que dar sempre o primeiro passo, né? Porque eu só vou resumir com uma frase que a Silvia sabe, eu costumo usar com muita frequência. Tudo o que você tem é unicamente a sua história. Tudo que temos é a nossa história, porque caixão não tem alças. Ninguém leva nada daqui. Você leva o que você amou, o que você sentiu, o que você doou, o que você fez de bom, emoções. Então, é curar no sentido italiano, né? É cuidar da qualidade das emoções. É como um computador. Está muito cheio, vamos deletar, vamos fazer espaço. E eu adaptei tudo isso à escrita autobiográfica, a escrita de si através da metodologia Mandala no curso Olive. Maravilhoso. Obrigada. A respeito de títulos, a Vera comentou que ela primeiro cria o título, depois vem o texto. Eu também. Já o Dias Campos diz que é o contrário, ele primeiro escreve, depois vem o título. Então, isso é bem particular mesmo, nessa questão. Eu quero dar as boas-vindas. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem outras pessoas aqui que eu queria tanto dar as boas-vindas, mas está carregando. Jorge Gomes e Márcia Cristina, sejam muito bem-vindos. E está um bate-papo super gostoso. Sônia, vamos voltar às nossas reflexões. Você relê muito seus textos? Depois de muito. Não? Escreve? Não muito. Não. Porque, como todos os escritores, eu pelo menos faço fatiga, né? Tenho dificuldades em achar que o livro está pronto. E se eu pego esse livro aqui, você imagina esse livro aqui, eu estou falando de 150 mil exemplares vendidos. Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisinha ainda, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aprender, assim, eu acho que o processo é esse, olha, pelo menos é o processo que eu faço. Eu gosto de rituais, né? Eu gosto de bules brancos, eu gosto de um monte de coisa. Então, eu me lavo, tomo um banho de banheira com flores, sento no computador e falo, estou pronta, porque o livro já está aqui. E escrevo. E eu escrevo de jeito, como se diz em português, de jeito, de supetão, não é supetão, não sai a palavra. De uma vez só, eu deixo fluir, eu deixo pá. E a gente que fez datilografia daquele tempo ainda que você ia na escola da datilografia, você não precisa nem olhar no teclado, né? Então, não se preocupe com corrigir, com cortar, deixa fluir, deixa o fluxo do teu pensamento, sabe? Logicamente, né, eu já fiz aquela estrutura, eu já sei mais ou menos como vai ser. Mas você não se preocupa, deixa, solta tudo, deixa a coisa, depois chega o momento de cortar. E não poupe, não economize cortes, tudo aquilo que é demais. Então, você tem que enxugar na segunda leitura. E assim vai. Daí tem que ter o tempo de espera, né? Porque quando é importantíssimo. Quando eu escrevo um livro, por exemplo, Híbrida está pronto, é o meu novo livro, né? Mas ele está lá. Eu já passei por esse processo de escrever, de jogar tudo. Eu já dei uma limpada, uma cortada e agora está lá. E eu sei que quando eu pegar esse livro, eu vou mudar tanta coisa que vai ser difícil comparar ele com a primeira espessura do livro, porque a coisa tem um processo, vai amadurecendo. Pelo menos é assim que eu faço. Eu respeito essas etapas, né, da primeira espessura sem medidas e dos cortes e depois da releitura. E, a meu ver, é muito importante isso. E não releio com frequência, não, porque senão tenho vontade de mudar alguma coisinha. Quando é pronto, eu crio coragem e falo. Está pronto, passou os 9 meses. Eu vou perguntar para você, quando é que você chega à conclusão que está pronto, né? Quando você esgotou toda a sua imaginação, o seu assunto, deixou descansar,
Isso é importante demais, né? Mesmo Muito, com um muito. texto pequeno, né? A gente Sim. escreve, descansa, relê, aprova ou não. Mexe aqui. E uma outra coisa que me ajuda muito é ler em voz alta. Ah, sim. Faz muita É, diferença. me Ler ajuda, em voz alta, imprimir e ler na última revisão com também. certeza. Sônia, você costuma anualmente ministrar os seus cursos aqui no Brasil, que eu sei, eu já Sim, participei de até já fizemos juntas aqui na Casa Álvaro, sim. Isso. Você, assim que o mundo voltar ao normal, você já está programada para ministrar esse curso aqui? Com certeza. Olha, eu não posso dizer com certeza a data do Salão de Turim, que nós estaremos juntas, né? Porque esse ano nós pegamos um stand, nós estamos em parceria no Salão do Livro de Turim. Então, eles dizem o outono. A data, né, vai ser no outono, provavelmente em setembro. Então, o meu planejamento é estar no Brasil em outubro. Em outubro haverá um outro Olive, né, em São Paulo, porque a minha base, como você sabe, é São Paulo. E Uhum. vai ser um curso bem bacana, porque eu aproveitei esse tempo, né, esses 4 meses que a Itália parou, para me aperfeiçoar, para estudar mais, para enfim, tem umas coisas muito interessantes agora no curso que vai ser bem legal, inclusive para quem já fez o módulo 1 e o Sim, módulo 2. sempre tem novidades, você está sempre se atualizando, está sempre Sim. acrescentando. Mais alguma Uhum. pergunta, Vilma? Deixo para você. Tá chegando aqui a Verinha Fará, Ah, a Vera Verinha, um Lúcia beijo Caprioli, que especial. tocou esse momento de cultura. Abraço a todos. Nós estamos. Boa noite, meninas. A Verinha Fará está cheio das Veras aqui, hein? Tá? A Vera Mello, Verinha Fará, Verinha Lúcia Caprioli. A minha primavera! A tua primavera? Que bom! Seja bem-vinda! Gostoso saber que você está conosco. Eu conheço a família inteira da Sônia. Sim. Uhum. Maravilha. Muito feliz. Muito obrigada por essa oportunidade. São passeios maravilhosos que ela promove quando lançamos livro lá. E eu volto a convidar vocês. Nós estamos no forno com um Jardim em Palavras, um Jardim em Parole. Gente, corre, escreve um capítulo. Vocês estão super inspirados depois desse bate-papo. Manda para a gente que eu vou enviar para a Sônia para ela traduzir e vamos para Turim com esse livro, gente. Vamos lá, ainda dá tempo. Corre, corre, tá? Hoje mesmo eu recebi um bloco, né, da nossa equipe de tradução e, Sim. gente, que textos maravilhosos, Silvia. Olha, parabéns a todos os coautores de Um Giardino em Parola, porque é veramente bello. A Vera Mello está no livro. Dias Campos, estou sentindo sua falta. Teca, e você? Meninas? É importante o pessoal aí que está vendo o livro, né, explicar que esse livro foi lançado em português, Sim. já, né, o ano passado, no final do ano passado, e agora ele vai ser lançado em italiano, né, vai ser traduzido, vai ser lançado bilíngue, na verdade. Mesmo as pessoas que não entraram nesse primeiro, pode entrar agora no Giardino, não tem problema nenhum, pode mandar seu texto e entrar nesse agora. E as pessoas que já participaram desse daí que já foi lançado, podem também querer que este texto seja traduzido ou outro, se quiser, né? Sim, também. Sim. Tem a oportunidade de fazer um outro texto, porque o tema inspira bastante, né? E o nosso buquê ainda não está completo. Podem chegar mais textos que nós vamos para Turim juntos e depois fazer um lançamento aqui com a Sônia também, que ela vira e mexe. Se Deus quiser, em outubro. Isso. Mas
Quem mais falou alguma coisa aqui? Mais alguma coisa? Será que tem alguém que ficou sem resposta, gente? Deu uma boa. Enquanto você, Vilma, dá uma olhadinha aí no pessoal, eu quero mostrar o prazer que eu tive de receber da Acima. Mulher das Letras. Mulher das Letras, Prêmio Acima 2017, pela qualidade intelectual e estética de sua produção literária e internacionalização da literatura brasileira. Isso aqui é uma preciosidade que eu guardo comigo, um lugar bem maravilhoso. Que bom. Obrigada, Sônia. Fico feliz com vocês. Foi um dos prêmios que recebeu, eu sou um pouquinho premiada por ela. Que maravilha, que maravilha. E é uma parceria, uma feliz parceria, porque nós já fizemos, né? Esse é nosso terceiro livro bilíngue, né? Internacional. E a gente resolve as coisas de repente. Exatamente, né? E quantas regiões da Itália já visitamos? Aliás, até para Frankfurt, na Feira do Livro, quando o Brasil foi homenageado, você esteve conosco, com a Cima, que também teve stand ali. Enfim, realmente a palavra é sempre gratidão. Lindo, gratidão e luz, né? Eu gostaria, para incentivar vocês, mostrar alguns livros que foram publicados pela Oficina do Livro. Como é delicioso você contar a sua história, a história da sua família. Veja aqui, a Vera Mello contou a história do pai dela, e o livro está na 2ª edição. Ela falou bastante dela. Ó, que lindo o livro. E sobre outras mulheres também. Delicioso. Essa Lídia, a Lídia Fortin, uma gracinha, ela ama mandalas. E ela conta também a história dela, recheado de fotografias, e uma graça. Olha quem está aqui também, Garota de Ipanema, publicou um livro em bilíngue, inglês e português, e ela está querendo fazer um italiano também, viu, Sônia? Que maravilha, que honra. Né? Jeff Lee também conta a sua história, como ele saiu do Brasil com uma mochila nas costas, sem falar inglês, e fez a vida dele nos Estados Unidos. A Ambrosina, nossa querida Ambrosina, também contou histórias de família. Maria Luísa, adorei, Arte nas Minhas Histórias, ela também faz um percurso. Esse livro é muito interessante, que é da Gisela Armentano, é a história da avó dela, que veio da Itália, que casou com um tio, olha só, que veio da Itália para o Brasil. Aqui tem história de fábrica, né, de empresa. A Blenda publicou de herdeira sucessora. Ela era herdeira, depois teve que assumir a empresa do pai dela. O nosso querido Luiz Stefanini, está aqui o livro dele. Está pronta a tradução dele para o italiano. E ele vai publicar na Itália. Então, será que dá tempo se alguém se candidatar a escrever ou publicar o seu livro, traduzir para o italiano? Será que a gente pode... Podemos analisar, dependendo do tamanho do livro, enfim, cada caso é um caso, podemos analisar. Podemos analisar, né? Se alguém tiver essa ousadia, é uma ousadia que eu recomendo, gente. Ousadia maravilhosa. Quando a minha netinha publicou a irmã dela, que estava com 10, fez a história dela, e uma amiguinha, que estava com 11, fez a história dela. Agora, a Yasmin está com 15 anos, ela pode fazer teu curso, né, Sônia? Pode. Em outra idade bonita. Autorização dos pais, sim. 15 anos já, né? Pode fazer o curso a partir de que idade? Olha, a pessoa mais nova
que fez até hoje foi na Noruega, porque, como eu falei, eu já ministrei esse curso em vários países da Europa, porque morando na Itália, é muito mais fácil eu ir para a Suíça, ou ir para Paris, ou para a França, ou ir para os países aqui em volta, do que ir para o Brasil, né? Então, em 2018, eu fiz um curso na Noruega, e mãe e filha, que é muito interessante quando mãe e filha fazem esse curso, sabe? O filho e pai, enfim. Normalmente, são mulheres que são as minhas alunas que fazem, né? Assim, muitas, inclusive agora na pandemia, eu fiz vários cursos individuais, porque tem pessoas que às vezes querem próprio um tratamento assim individual. E como sobrou tempo, né, por conta dessa quarentena, eu também posso atender individualmente através da Skype, enfim, a gente pode fazer o curso individual também online. E a pessoa mais jovem que fez foi mãe e filha, a Michelle, a filha, a Gabi, acho que ela tinha 16 anos. Ah, legal. 16 anos. É uma idade bem legal, né? Adolescência. Foi lindo, nossa, foi divino, foi maravilhoso. E também, né, a Silvia sabe que tivemos casos nos cursos que eu fiz na sua casa, né, na casa de eventos, Casa Álvaro de Eventos, que tivemos ali mães e filhas, e foi muito interessante. Né? Foi muito especial. Cada momento nosso foi especial, né? Cada viagem, sim, cada encontro. E a Sônia esteve no Brasil num momento de um lançamento de um livro X, nem lembro mais qual foi, uma antologia. Aí nós tivemos a ideia de fazer o encontro literário a Milano, né? Sim. Você veio na primavera do Brasil. E eu estava lançando um livro, agora não lembro qual. E esse livro foi feito a jato, né, Sônia? Foi nosso foi muito rápido. Foi nosso Foi recorde. muito rápido. Foi muito legal, né? Eu lembro que eu convidei as pessoas, fui convidando um a um, em um mês já estavam todos encaixadinhos, já mandei os textos. Deixa eu ver aqui o mês que a gente publicou esse livro. Foi em abril. Exatamente. Foi em abril. Foi abril de 2013. Não, desculpa, 2018. Abril de 2018. E nós combinamos esse lançamento numa numeração do aniversário da editora, que é outubro, 15 de outubro. Aí a capa, ficou linda, né? Ficou maravilhoso. Parabéns a Renata, nossa capista. Então, gente, lembrando, ainda está em tempo, quem quiser participar, quem participou, mas não traduziu, ainda está em tempo. Inclusive o catálogo, né, Silvia? Sim, tem um catálogo, Sônia, bem lembrado. Fala do catálogo um pouquinho, que a gente vai levar para a feira. Então, o que é o catálogo, né? Esse catálogo que nós realizamos todos os anos exclusivamente para apresentar no Salão Internacional do Livro de Turim, que tem uma parte que se chama IBF, que é onde os agentes literários, editores internacionais se encontram para marcar encontro para conhecer os novos lançamentos, né? Então, como é feito em inglês, porque ali a nossa comunicação ela é em inglês, porque vem gente de todos os lugares. E é um catálogo também que ele fica online, porque hoje em dia muitas pessoas, muitos agentes literários, muitos editores, eles viajam com um trole pequenininho, não querem levar catálogos e catálogos. Então, também nós temos esse catálogo, ele é em inglês, ele é colorido, vai a capa dos livros, vai a biografia do autor, tem uma bela apresentação. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Não tenho um catálogo aqui para mostrar para vocês. Infelizmente, eu não tenho aqui. Ah, peraí. Olha, tenho esse daqui. Maravilha. Então, é uma qualidade. Esse eu fiz para a feira de Guadalajara, no México, né? Que a gente foi em 2018 com a Rede Sem Fronteiras.
Então, é um catálogo A4 colorido, onde o autor ele abre uma porta que ele não sabe onde vai dar, porque ele está colocando numa vitrine a sua produção literária. Então, a meu ver, é um dos melhores investimentos, porque ali você tem uma breve biografia da sua produção literária, você tem uma sinopse das suas obras, uma breve sinopse, porque o menos é mais, isso é um fato, ok? Uma sinopse concisa, mostrando o seu trabalho e mostrando para um público internacional, sem contar que você participando de um catálogo, a tua obra automaticamente ela está exposta no nosso stand, então tem uma série de fotografias, tem lives, né, como vocês sabem, né, hoje eu estou sentada no banco da entrevistada, mas são anos que eu faço lives, inclusive durante os eventos no Salão do Livro de Turim. Então, é uma visibilidade tão maravilhosa que é um investimento que vale a pena mesmo você estar conosco. Então, esse ano vai ser, assim, duplamente belo, porque nós estamos com a oficina do livro e seus autores também. Olha, então, o convite está aberto, ainda dá tempo. Então, estamos até aqui com um comentário da Isabela Pavese. Lembro que os catálogos nos quais me fiz presente foram belíssimos, super importantes. Muitos aplausos, Mariana. Ai, obrigada, é verdade. A Isabela Pavesi é uma associada acima, então ela tem uma produção maravilhosa e ela esteve pessoalmente, eu não me lembro o ano, mas talvez 2015 ou 2016, e foi muito bacana representá-la no IBF e estar pessoalmente. Ou seja, você não precisa estar pessoalmente participando do catálogo, porque nós te representamos, mas se você resolver vir estar conosco, daí a festa vai ser muito mais gostosa. Eu participei de 7 catálogos e eu estive presente 3 vezes. Inclusive, convido vocês a visitarem o site www.oficinaeditora.com.br. Vai lá na parte de vídeos, que tem, lá está postado 2 vídeos que a Sônia entrevista, e é delicioso participar. E é tão bem feito, apresenta chegando no salão, andando, aí ela faz aquele momento, aquela entrevista gostosa, um bate-papo delicioso, e a gente mostra as nossas obras. Participar desse catálogo é importantíssimo. Como eu falei, eu estive presente 3 vezes, mas eu participei de 7 catálogos. Então, eu não abro mão do catálogo. Estive no México também, no catálogo do México. Sim. E é muito importante que você, se você não se expuser, não vem um príncipe bater na tua porta, né? Não vem. Então, gente, olha que é uma ideia fantástica e, de fato, o catálogo é fundamental, mesmo que você não possa estar presente na feira, tá bom? Vilma? Mais 2 pessoas aqui, a Ellen Dastre. Oi, Ellen, tudo bom? A Ellen está aqui. A Ellen entrevistadora. Ela está dizendo, adora a coragem e ousadia da oficina do livro. E a Astrid também entrou. Oi, Astrid. Falando viva, que maravilha. Nós estamos preparando o livro da Astrid, que está indo para o forno. Maravilha. Bem-vinda. Muito bem, Mariana, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Deixar algum recado, uma mensagem? Olha, a minha mensagem é: escrevam, sejam corajosos, tirem de dentro de si tudo aquilo que faz mal, ou tudo aquilo que faz muito bem. Porque não é dito que você tem que escrever só para tirar dores, né? Porque existem dores e delícias. Então, manifeste, escreva. E a palavra é sempre gratidão. Linda!
Linda, Mariana, muito obrigada. Você enriqueceu demais o nosso bate-papo. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou assim, Eu que meio, agradeço. mas eu conheço muito Eu a que Mariana. agradeço. Ela é uma amiga muito querida, muito especial. Estivemos juntas em muitos momentos, fizemos passeios maravilhosos, bastante culturais. A Mariana é bem ligada, eu gosto também, por isso eu também sou ligada à cultura, escrita paralelamente à cultura, a um conhecimento maior, sempre acrescentando alguma coisa a mais, né? Não só escrever, publicar o livro, participar de feira, mas procuramos acrescentar um pouquinho mais, né? Esse é o nosso objetivo. E é o objetivo também desse canal Palavras em Movimento, desmistificando a escrita. Esse canal surgiu desse livro, é um livro modesto. As pessoas me perguntam como escrever durante todos esses anos, que é o objetivo da oficina do livro, é publicar novos escritores, incentivar as pessoas que nunca escreveram a publicar, mesmo aqueles que nunca imaginaram de escrever, passam a escrever. Então, eu escrevi esse livro, Palavras em Movimento, Guia Prático de Escrita, na experiência que eu tive em explicar a essas pessoas e nas minhas experiências com os livros que eu escrevi, que eu publiquei, nas antologias, meus livros infantis. Eu fiz 20 livros infantis em homenagem aos meus netos, livros pessoais, né? Então, surgiu esse canal, Palavras em Movimento, Desmistificando a Escrita, onde a cada semana nós trazemos uma personalidade que vai acrescentar algo a mais na vida dos autores e dos leitores. E amei estar com você, estava ansiosa por esse encontro. Nosso canal não tem nem um mês ainda, está apenas começando. Ainda é nenê. É nenezinho. Eu sou ainda embrionária como entrevistadora, tá? Eu estou diante de uma grande entrevistadora, mas Ótimo. tentando entrevistar você. Obrigada. Muito obrigada pela sua, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Vilma, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu também queria agradecer a Mariana, foi um prazer conversar com você. Eu já te conheço, porque eu participei. A última vez que você esteve aqui no Brasil, eu estive lá no seu Que evento. legal. Sim. E agora pretendo ir para aí também quando for o nosso lançamento aí. Que maravilha! Estou esperando. Se Deus quiser. Estou esperando vocês com muita alegria, cuidando de cada detalhe. E muito obrigada por fazerem parte dessa história. Obrigada, não. Eu gostaria também de lembrar vocês que os nossos projetos ainda estão em andamento. São Nos Dias em que o Mundo Parou. Se você tiver um texto, um pensamento, envie até... Que data nós vamos deixar, Vilma? Até segunda-feira? Até dia de São Pedro? Está indo para o futuro. Vamos até o final do mês, né? Dia 30, que é terça. Então, a gente já tem que mandar para fechar, né? Um Jardim de Palavras, que será publicado bilíngue. Esse também, por favor, decidam um pouquinho de pressa, né? E o projeto 60 Mais, a nova etapa da vida. E na próxima semana, nós vamos conversar com a Beth Marim. A Beth Marim, que tem um projeto Amo Minha Idade, muito interessante. Nós publicamos o livro agora, recentemente, 8 de março. Pegamos a raspeira, quase que uma semana depois já fecharam-se as portas. Fecharam as portas, uma semana depois. 8 então, de março, Foi 8 de março, foi um evento maravilhoso, e esse livro é fruto do projeto Amo Minha Idade, que é organizado pela Edna Perrotti e Elizabeth Marim, ok? Então,
semana que vem, às 18 horas, nós estaremos no Brasil. Já fizemos nosso percurso pela França, Estados Unidos, pela Itália. Nós vamos dar uma paradinha aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Tá? E a semana que vem nós nos encontramos novamente. Obrigada, Mariana. Deus te abençoe. Muito obrigada. Igualmente. Namastê. Namastê. Tchau, gente. Até a semana que vem.